E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo para o Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler o texto sagrado do verso 1 até o verso 23. Eu queria, junto com você, refletir sobre esta porção das Sagradas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 1. É possível que você já tenha ouvido a mensagem nesse texto muitas e muitas vezes. Mas eu gosto de pensar que as Sagradas Escrituras, elas são fonte inesgotável de conhecimento e de revelação para as nossas vidas. Por isso eu gostaria que você me acompanhasse, irmão, e junto comigo você refletisse nesta manhã a partir desse texto sagrado a respeito de valores e princípios fundamentais para a fé cristã. Como disse, né? Nós estamos no dia de Páscoa, domingo de Páscoa. E o domingo de Páscoa precisa ser celebrado com o coração sincero, honesto, verdadeiro. Para que eu e você não incorramos no erro, no pecado, de tão somente replicar uma ação morta. Eu e você precisamos, de fato, celebrar esse dia como algo verdadeiro em minha vida e em sua vida. E é por isso que eu quero olhar com você para esse texto e fazer esta reflexão nesta manhã tão abençoada de domingo que o nosso Deus nos permitiu conhecer. Diz assim o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 20, versos de 1 em diante. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram o Senhor, respondeu, e não sei onde o puseram. Isso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre, no sentido de mestre amado. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor.
Então contou-lhes o que lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por causa do medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. E disse mais: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Junto comigo, ore. Peça para que Deus aplique ao teu coração o texto lido. Paizinho Santo, em nome de Jesus, toma, Pai, a minha vida e toma também a vida de cada um dos meus irmãos nesta hora. Permita, Pai, que agora os nossos olhos espirituais sejam abertos. Deus, que nenhuma ação espiritual contrária, Pai, que nenhum sentimento carnal, Pai, que nenhum conhecimento humano, que nenhum impedimento, seja ele intelectual ou emocional, nos impeça agora de ouvir, Pai, entender e guardar esta palavra em nosso coração. Pai, fala comigo e fala com cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, cada querido que nos ouve. Pai, que esta palavra encontre em nós abrigo, é a oração que eu faço a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Quero propor aos irmãos nesta manhã o seguinte tema: do túmulo ao envio, encontros com o Cristo ressuscitado. Pois bem, irmãos, a ressurreição de Cristo, ela transforma a nossa dor em esperança. Ela transforma nosso medo em fé e nos envia ao mundo com a paz propícia do Evangelho. Nesta passagem, nós podemos aprender lições preciosas para as nossas vidas. Aquela foi uma manhã que mudou toda a história do mundo. Aquela manhã, aquele primeiro dia da semana, aquele domingo, foi um dia que mudou toda a história da humanidade, toda a história das pessoas. Naquela madrugada de domingo, Maria Madalena vai ao túmulo ainda carregando o peso da dor. Eles haviam sepultado Jesus na sexta-feira, às pressas, não é? Os judeus não podiam fazer atividade após as 18 da sexta-feira. Então eles estavam naquele final de semana de Páscoa, celebrando a Páscoa, mas Jesus morre às 3 da tarde naquela sexta-feira e aquela correria toda no tempo de preparar de acordo o corpo de Jesus. Então Maria Madalena está indo ao sepulcro com a intenção de poder ajudar no processo de tratamento apropriado do corpo de Jesus naquele terceiro dia após sua morte. Pois bem, ela está indo para esta tarefa, mas carregando, como eu dizia, consigo toda aquela dor. Mas, em vez de encontrar ali um corpo morto, ela se depara com a vida. Ela encontra-se com a vida, a esperança e um chamado. E é isto que a Páscoa deve ser para mim e para você. Um encontro com a vida, com o Cristo vivo, esperança de vida para esse tempo e para a eternidade, e um chamado para ser, nesse tempo, testemunha do Senhor Jesus. Isto é Páscoa. A ressurreição de Jesus não é apenas um milagre do passado, mas a ressurreição de Jesus, aleluia, ela é a resposta de Deus ao sofrimento humano em todos os tempos. E é o começo de uma nova missão para o seu povo. Quando Jesus ressuscitou, não apenas estava cumprindo esta parte que lhes falei, mas também
iniciando para o povo dele algo maravilhoso. Então, olhando para esta passagem, quero observar com vocês alguns movimentos que aconteceram a partir dos personagens aqui envolvidos. E queria que você ficasse comigo. Sabe por quê? Porque entender isso faz toda a diferença no modo como eu e você vivemos a nossa vida. Talvez até hoje você tenha vivido sua vida cristã de um modo, mas se você entender aquilo que está revelado nesta porção das Sagradas Escrituras, no que diz respeito à ressurreição de Jesus, à verdadeira Páscoa, sua vida daqui para frente pode ser totalmente diferente. Você pode ter a sua vida toda guinada. Então, o primeiro movimento que queria compartilhar com vocês está do verso 1 ao verso 11. Quando Maria chega para fazer essa tarefa com o coração partido. Maria e o coração partido. Assim como muitas pessoas andam de coração partido, andam do mesmo modo como Maria estava. O texto sagrado diz assim: Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Bom, ela chega com lágrimas, como nós podemos ler no texto, achando que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Ela vai com uma expectativa, coração dilacerado. Se não fosse suficiente a morte do seu mestre, agora ela se depara com o fato de que o corpo pode ter sido roubado. A desesperança que já era grande, a tristeza que já era enorme, não é, o sofrimento, a apatia de alma. E toda pessoa que ainda não teve o encontro com o Cristo vivo, está em medo, a apatia, a angústia, a desesperança. Alguém que encontrou-se com o Senhor Jesus, certamente, o Senhor Jesus que está vivo, certamente terá uma vida diferente desta. Maria chega àquele lugar com o coração em desespero. E quantas vezes nós estamos chorando diante de situações que nos parecem sem solução? Situações humanas, situações passageiras, situações desse tempo, situações que fogem ao nosso entendimento, mas cegados pela humanidade, cegados pelo desespero, cegados pela desesperança, cegados pela falta de visão, cegados pelo pecado, cegados porque não entendemos o propósito maior de Deus em nossas vidas, vivemos e caminhamos desta maneira. Muitas pessoas ao redor do globo estão vivendo exatamente desta forma. Estão vivendo como que moribundos neste mundo, porque ainda não tiveram um encontro com o Cristo vivo. Uma pessoa que ainda não se encontrou com o Cristo vivo é alguém desesperançado, é alguém triste, é alguém de coração partido. E Maria Madalena chega naquele lugar, chega para aquele encontro desta maneira, com o coração partido, totalmente envolvida pela desesperança. Mas o túmulo estava vazio. Aleluia! O túmulo estava vazio. E o túmulo vazio não significa ausência. Aleluia! O túmulo de Cristo vazio significa vitória. Por isso, aleluia, Cristo ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Há esperança para mim, há esperança para você. E como eu e você podemos aplicar esse texto sagrado, esta parte da história para as nossas vidas? Veja, Maria chegou naquele lugar confusa. Maria chegou ali desesperançada, chorando no escuro. E eu digo, olha, se você nesse dia, se você nesse tempo, se você neste domingo de Páscoa se encontra confuso, desesperançado, chorando no escuro, Jesus é a resposta para você. A ressurreição de Jesus é a resposta para você. O Cristo ressuscitado está mais perto do que você imagina. Maria estava ali naquela condição de desespero, de angústia, de aflição, e Jesus estava ali, próximo dela. Ainda hoje, Jesus continua perto daqueles que precisam ter o seu coração quebrado, restaurado. Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus está entre nós. Isto é Páscoa. Segundo movimento que queria perceber com você nesta manhã
tem a ver com o movimento interior do meu e do seu coração, do meu e do seu espírito, da minha e da sua vida. Jesus nos chama pelo nome. Jesus chamou Maria por seu nome. Dos versos 12 a 18, você pode acompanhar comigo esta porção e refletir comigo sobre esse movimento de Jesus em direção às nossas vidas, que requer de mim e de você um movimento também em direção ao Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Um dia eu ouvi a mesma voz dizendo a mim: Jean. Você já ouviu esta voz chamando o seu nome? Você já ouviu esta voz chamar o seu nome? Quando nós somos impactados ou quando nós nos encontramos com o Cristo ressurreto, o que nós ouvimos é o doce chamado dele para as nossas vidas. Jesus não aparece com trovões ou com grandeza, não é? Jesus não aparece de forma a Spielbergiana, de forma alguma. Jesus, ele aparece de forma simples a Maria naquela manhã de domingo e ele a chama pelo nome. Quem a conhece, como quem de fato sabe quem ela é, assim como ele faz comigo e contigo. Ele simplesmente a chama pelo nome. No momento em que ela ouve Maria, tudo muda. Perceba, a narrativa de João vai mostrando o comportamento de Maria, vai mostrando como Maria está reagindo até então, com desespero, angústia, medo, desesperança. E quando ela ouve a doce voz de Jesus, o doce chamado de Jesus, tudo muda em sua vida. Por isso, queridos, eu afirmo nesta manhã, a ressurreição é pessoal. Jesus te chama pelo seu nome. O poder da ressurreição de Jesus tem significado particular. O Cristo ressurreto que eu encontrei só terá poder sobre a sua vida se você também se encontrar com ele. O Cristo ressurreto que chama por Maria e que restaura a alegria, a paz, o fervor de Maria, ele só poderá fazer isso na sua vida se, assim como Maria, você ouvi-lo. E eu te pergunto, você tem ouvido o doce chamado de Jesus? Do Cristo ressurreto? Isto é Páscoa. E sabe por que Jesus ele tem esse movimento tão pessoal, íntimo? Porque ele nos conhece profundamente, ele sabe quem eu sou. Ele sabe das minhas limitações, ele sabe das minhas fraquezas, ele sabe das minhas incapacidades, ele sabe como eu, Jean, preciso ser tocado. E ele me toca de um modo como só ele sabe e conhece. E é por isso que ao me chamar, é por isso que ao olhar para mim, o Senhor Jesus está vindo de encontro ao meu coração. E eu preciso responder a ele da mesma forma. Da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, você é conhecido por Deus de um modo como só ele pode conhecer. Jesus te vê como só ele pode ver. Ele sabe quem você é, ele sabe dos seus medos, sabe das suas angústias, sabe das suas aflições, sabe das suas tendências para o pecado, sabe das suas teimosias, sabe do pecado que habita em você. Ele te conhece, ele sabe quem é você. E não é porque você tem algo especial ou bom para oferecê-lo, que eu também não tenho, que ninguém outro teve. Não é porque ele não sabe das dificuldades de Maria, é porque ele nos ama como nós somos. E o que Jesus vê é a oportunidade de dar sentido à minha vida e à sua vida. Isto é Páscoa. A intimidade com Cristo, o Cristo vivo, é a base verdadeira da fé. Tem muita gente frequentando cultos, frequentando igrejas, fazendo parte de clubes espirituais. Ele vai participar de um programa, ele vai participar de uma atividade. É por isso que a vida cristã não faz sentido para muita gente. É um lugar para encontrar os amigos. Mas a fé cristã, de fato e genuinamente, profundamente, é um lugar para nos encontrarmos com o Cristo vivo. Aleluia. E só quando nós nos encontramos com esse Cristo vivo é que verdadeiramente fará sentido todas as demais coisas. Então, a Páscoa é um chamado para mim e para você, para que nos voltemos para o Senhor Jesus.
Disse-lhe Jesus: Maria. E nesta manhã, o Senhor Jesus, mais uma vez, olha para as multidões ao redor do planeta Terra, olha para a minha vida e para a sua vida, e chama-nos pelo nosso nome. Você está ouvindo o Senhor Jesus chamar o seu nome nesta hora? Te chama para um relacionamento íntimo, profundo com Ele. O terceiro movimento que queria compartilhar com vocês nesta manhã tem a ver com os discípulos que estavam escondidos. Tem a ver com os discípulos que estavam tomados por medo. Tem a ver com os discípulos que ainda não haviam entendido o significado do que é ser um seguidor de Cristo. Eles estavam escondidos e Jesus entra com a saudação de paz. Versos 19 a 21. Chegou Jesus, diz o texto, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Jesus, mais uma vez, nesta Páscoa, está no nosso meio, no meio do povo dele, dizendo: paz seja convosco. A paz é um chamado de Deus. A paz é uma promulgação do eterno sobre a vida daqueles que creem. Eles estavam com medo, trancados. Eu queria lembrar você que esses homens, eles tinham dado com Jesus. Por 3 anos e meio, eles viram os milagres de Jesus. Eles viram os ensinamentos de Jesus. Eles desfrutaram da amizade de Jesus. Por 3 anos e meio, eles viveram intensamente um relacionamento com Jesus. Eles ouviram sobre toda sorte de acontecimentos que deveriam ocorrer, mas distraídos por conta do bem-estar, não perceberam as orientações de Jesus, e esse é o problema de muitos dos crentes. Distraídos por conta das circunstâncias da vida, acabam por não perceber o que o Senhor Jesus já vai anunciando. Então aqueles homens, durante esses 3 anos e meio, eles se esbaldaram do poder de Deus, da presença de Deus, da autoridade que lhes fora concedida, inclusive. Sobre a palavra de Jesus, eles expulsavam demônios, eles curavam pessoas, eles restauravam, não é, vidas. E agora, de repente, Jesus está morto. Eles estão perseguidos, mas Jesus já havia advertido, dizendo que as ovelhas seriam espalhadas quando o pastor fosse tirado. Jesus já havia advertido sobre as traições, sobre o abandono. Jesus já havia advertido sobre a dureza da sua morte, mas eles não haviam entendido, por isso estavam com medo, por isso estavam trancados. E quantas pessoas hoje vivem com medo, trancadas? Não só trancadas dentro de suas casas, não só trancadas no seu mundinho, mas trancado dentro dos seus próprios orgulhos, vaidades. E o Senhor Jesus se apresenta na Páscoa para transformar essa realidade. Porque nem portas fechadas, nem paredes podem impedir o Cristo ressuscitado. Amém? Não há barreiras para o nosso Senhor. Não há barreiras para o nosso Senhor. Aqueles homens estavam trancados, fechados ali naquela casa. Mas Jesus chega, nada pode segurá-lo, ele passa pelas paredes, ele passa pelas portas. O mundo que eu e você conhecemos, as limitações deste mundo, não são impedimentos para o poder do Cristo ressurreto, aleluia! Isto é Páscoa. Entender isso fará toda a diferença na minha e na sua vida. Não há impedimentos para o Cristo ressurreto. Ele entra onde eles estão, ele chega no meio deles, sem nenhuma resistência. E nos lugares de medo, insegurança, dúvida, o que é que o Senhor Jesus, o Cristo ressurreto, traz? Ele traz a paz.
Porque o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. E Ele já havia dito isso. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Aliás, Ele vai dizer depois. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem todo o poder. Então, no lugar de medo, no lugar de insegurança, no lugar de dúvida, no lugar da nossa humanidade, da nossa carnalidade, o nosso Cristo pode transformar todas as circunstâncias e situações. É por isso que não importam as circunstâncias que eu e você estamos inseridos, não importam as pressões, não importam as acusações, não importam a tentativa do mundo, de Satanás e seus anjos, não importam as investidas do mal contra o povo de Deus, contra um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu e você sempre viveremos em paz, porque o Cristo ressurreto está em mim e em sua vida. Amém? Não é essa a realidade que a gente tem experimentado, quem crê no Senhor Jesus? Você passa por lutas, você passa por dificuldades, mas a presença dEle transforma tudo. Mesmo quando estamos trancados pelo medo, Jesus entra na nossa vida com a sua paz poderosa e dissipa todo o medo. Tem muita gente sendo escravo do medo, escravo da insegurança, escravo dessa situação, escravo daquela outra situação, do pecado, escravo de suas próprias idiosincrasias, mas o eterno e bom Cristo, o ressurreto, aquele que venceu a morte, vivo está, sim, Jesus Cristo, razão de eu e você estarmos celebrando a Páscoa no dia de hoje. Ele pode trazer paz a todo o coração, a verdadeira paz. Como ele mesmo disse, não a paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo o entendimento. Sim, esta é a paz que Jesus traz. A ressurreição é a vitória de Deus sobre todas as portas que o medo tenta fechar. Os discípulos estavam amedrontados, tomados de medo. O medo é um inimigo terrível nas nossas vidas, é ou não é? O medo disso, o medo daquilo outro, o medo de não dar certo isso, o medo de não dar certo aquilo, o medo disso. Enfim, o Espírito Santo está aplicando no seu coração. Os medos que a gente carrega com a gente. Mas eu queria mais uma vez fazer esta afirmação. A ressurreição de Jesus Cristo é a vitória de Deus sobre todas as portas que o medo tenta fechar. Amém? O quarto e último movimento que queria compartilhar com vocês nesta manhã tem a ver com o envio de Cristo. Do encontro com o Cristo ressurreto ao envio para a missão. Versos 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, disse Jesus. O Jesus ressuscitado, o Cristo ressuscitado, não apenas consola, não apenas conforta, não apenas dá vida, não apenas dá significado para mim e para você, mas Ele também nos envia, amém? Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa e muita gente perdeu este entendimento. O Senhor Jesus não está apenas consolando, Ele não está apenas confortando, Ele não apenas está dissipando as trevas, o medo que estava sobre eles. Ele não apenas está abençoando, mas está capacitando e agora enviando estes seus discípulos. A missão nasce do encontro com o Cristo ressuscitado. Amém? A missão que Jesus tinha para os seus discípulos passa a fazer sentido agora que Ele está ressuscitado, agora que Ele venceu a morte, agora que Ele de fato tocou a vida daqueles amados e eles entenderam o sentido do verdadeiro chamado. E é por isso que Ele, Cristo ressurreto, sopra sobre aqueles homens o Espírito Santo. Amém? É naquele momento que Jesus, então, derrama sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Ele equipa aqueles discípulos e anuncia em conversas próximas que o Espírito Santo haveria de descer sobre todo ser humano que crê nele, Jesus.
Logo, meus irmãos, Páscoa é entender que eu e você somos enviados. Páscoa é entender que eu e você somos enviados. Páscoa é o tempo de lembrar que não apenas fomos libertos do medo, da insegurança, da culpa e tantas outras coisas mais, mas é tempo de lembrar que nós somos enviados. A Páscoa, ela nos comissiona a nós. Nos comissiona a viver como testemunhas da vida que venceu a morte. Amém? A Páscoa nos comissiona a viver como testemunhas da vida que venceu a morte. É por isso que Lucas, quando vai escrever no livro de Atos, lá no capítulo 1, verso 8, ele faz menção das palavras que Jesus logo terá com os outros discípulos. Quando Jesus disse: descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em todos os cantos. Amém? É assim que está lá na sua Bíblia? É isto. A ressurreição de Cristo Jesus é o comissionamento que eu e você recebemos. Então estamos celebrando o dia de Páscoa. Qual é o seu entendimento? Queria para finalizar, refletir com você. Você já ouviu Jesus te chamar pelo nome? Você já teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Ele? Se você já entregou a sua vida a Cristo, então ela é dele, não é mais sua. Não é você quem controla, não é você quem dirige, é Ele. Não é a sua vontade que importa, é a vontade dele. Você já ouviu o chamado de Jesus, o doce chamado de Jesus? Mas eu queria falar para nós também, os crentes, para nós, os que já abraçamos a fé em Jesus. Querido, você que já abraçou a fé em Jesus, você continua ouvindo o chamado de Jesus? Maria. E é interessante que quando Jesus chama daquela forma tão especial, com aquele tom que só Jesus poderia chamar, e Jesus disse que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. É por isso que quando Jesus chama Maria, Maria reconhece quem é Jesus e ela responde: Rabone. E sabe, irmãos, há uma coisa interessante nesse termo. Rabone é uma extensão de Rabi, mestre. E Rabone é uma expressão que tem uma força maior, mais profunda. Porque chamar alguém de Rabone significa reconhecer a autoridade daquela pessoa sobre a sua vida. Significa reconhecer a soberania que aquele indivíduo tinha sobre você. Significa reconhecer o amor e o carinho envolvido no relacionamento entre vocês. Então não é apenas olhar para alguém e dizer apenas Rabi, mas é mais profundo que isso. É por isso que quando Jesus diz Maria, ela volta-se para Jesus e ela reconhece: é o meu Rabone, é o meu mestre amado, é o meu mestre querido, é o meu Senhor. E nesta manhã, o que o Espírito Santo de Deus faz sobre a minha vida e sobre a sua vida é nos lembrar que nós temos um Rabone. O meu Rabone, o teu Rabone, o Rabone de Maria está vivo. E Ele continua a nos chamar, e Ele continua conosco, e Ele continua a ministrar sobre as nossas vidas. Então, que nesta Páscoa você se lembre, você tem um Rabone. Quais portas o medo fechou na sua vida? E aqui, querido, talvez você que é um crente em Jesus, os discípulos, eles tinham andado com Jesus, eles tinham vivido 3 anos e meio ali, pertinho de Jesus. Mas eles estavam trancados pelo medo. Talvez o medo esteja trancando a sua vida, fechando sua vida, fechando portas para você. Mas eu queria que você soubesse que isso só acontece porque você permite, porque Jesus está vivo. Porque Jesus está vivo, você não precisa ficar entregue a este medo. Então, nesta manhã, mais uma vez,
O Espírito de Deus sopra sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos lembrando que Cristo está vivo. Aleluia. Logo, o medo não pode me paralisar nem te paralisar. Mas nesta manhã também gostaria de lembrar que nós somos enviados com a paz do Cristo ressuscitado. E eu pergunto, você está pronto para obedecer o chamado e o envio desse Cristo ressuscitado? Porque Ele nos envia lá na nossa família, lá na nossa vizinhança, lá no nosso trabalho, lá onde você vai, onde você vive. Ele nos envia para que lá sejamos testemunhas dele. Concluo dizendo que Páscoa é a experiência do discípulo que sai do lamento à missão. Aquela mulher chegou lamentando e saiu dali entendendo a sua missão. Na Páscoa, que eu e você possamos de fato passarmos das lágrimas ao chamado, do medo à paz, da dúvida ao envio. Jesus ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, Ele me chama pelo nome, Ele te chama pelo seu nome, Ele sopra sobre nós o seu Espírito e Ele nos envia ao mundo. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu queria orar com você nesta manhã de Páscoa. E eu queria que você, nesse momento de oração, pudesse celebrar o Cristo ressuscitado. Saber que Ele te chama pelo nome. E se você ainda não é um discípulo de Jesus, nesta manhã, saiba, Ele está chamando você pelo seu nome. Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E Ele te ama, não por quem você é, mas Ele te ama por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. E Ele fará muito mais do que você imagina. Não saia desta reflexão sem se render a Jesus e dizer: Jesus, seja Senhor da minha vida. Você, meu irmão, que já entregou a sua vida a Cristo, que já anda com Cristo, que já se declara um discípulo de Jesus, nesta manhã eu peço, perceba, Jesus te chama pelo nome mais uma vez, como quem diz: Jean, fulano, beltrano, você, ei, você, meu discípulo, não esqueça, eu já fiz a obra na sua vida, você é um enviado meu, o Espírito está sobre você, o mundo é o campo e nós precisamos avançar. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta Páscoa, que o Espírito Santo de Deus me abençoe e te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado porque a cruz não foi o fim, aleluia. Obrigado porque Cristo morreu nela, mas não ficou lá. Pai eterno, que o teu chamado ressoe no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, que me ouvem através das mídias e que ouvirão esta palavra. Pai, que esta certeza ecoe profundamente em nossos corações, a certeza do chamado do Senhor. Assim como o Senhor chamou Maria, o Senhor nos chama, assim como Maria ouviu a tua voz, que cada um de nós também ouça. Paizinho, em nome de Jesus, entra pelas portas trancadas de nossas almas, traz paz, traz alegria, traz sentido, traz vida, Pai. Quebra, Senhor Deus, todas as resistências humanas, toda a carnalidade, Pai. Sopra sobre nós o teu Santo Espírito. Envia-nos, ó Pai, com a força do teu poder, com a força, Pai, da tua ressurreição, da ressurreição do Senhor sobre Jesus, teu Filho, nosso Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, cada um de nós, sem exceção, nos rendamos ao Senhor e adoremos ao Senhor nesta manhã de Páscoa. Faz isso na minha vida, eu te peço, Pai. Faz isso na vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.